Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Monteiro e hoje estou aqui para mostrar para vocês como se reaproveita sombras de imagens, ok? Eu tenho aqui dois exemplos, o exemplo desse carro e o exemplo dessa mulher que nós iremos reaproveitar as sombras do estúdio ou as sombras do ambiente, como está aqui, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos usar esse exemplo do carro. O que nós vamos fazer? Essa sombra aqui embaixo, ela será usada, reaproveitada por nós, certo? Nós vamos colocar o carro em outro ambiente, vamos pegar ele e jogar em outra rua, um ambiente diferente. E logo em seguida, vamos pegar essa mesma imagem, colocar na mesma posição do carro e reaproveitar a sombra, fazendo um tratamento na imagem, reaproveitando a sombra, para a gente ter a imagem perfeitamente correta. Como a gente pode ver aqui, o sol está vindo da traseira do carro. Nós temos aqui um brilho, o flash, bem aqui. Nós temos aquela flare, que quando bate o sol, fica uma flare. Aí a gente pode saber de onde está vindo o sol. E também de acordo com a posição da sombra, né? Então, de acordo com a posição da sombra, o sol está vindo desse lado, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar a imagem e vou abrir ela no Photoshop. Vou pegar ela aqui na minha pasta. Só um minuto. Aqui. Vou arrastar ela para o Photoshop. Ela vai abrir aqui. Você pode usar suas imagens, ok? Vou selecionar o tom de branco aqui no ACR. Para me ter uma imagem melhor. Abrindo ela. Essa imagem ela vai ser usada para colocar o carro, né, por cima dela. Então vamos lá. Tem um plano aqui diferente, que é somente para demonstrar como é feito o reaproveitamento da sombra. E vamos lá, agora a gente duplica essa camada, a primeira camada, ok? É muito fácil encontrar imagens de carro no Google para você fazer esse tutorial. Então, basta você pesquisar lá, usar as ferramentas de pesquisa e pegar uma imagem grande que você vai achar tranquilamente e não vai ter necessidade de estoque. Vamos lá, eu tenho aqui. A gente vai fazer o recorte do carro com a Pen Tool, ok? A ferramenta Pen Tool. Eu vou fazer o recorte aqui e já volto. Quem não souber como usa a ferramenta Pen, depois eu vou fazer um tutorial somente dedicado para ela, ensinando o pessoal aí que não sabe, ok? Já volto. Pronto, pessoal, estamos aqui com o nosso carro recortado. E agora o que a gente vai fazer? Eu estou com a seleção feita aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai criar uma máscara sobre a camada duplicada, ok? Se a gente desabilitar a camada abaixo, nós podemos ver que o carro já está totalmente recortado, ok? Ele não está com recorte 100%, porque é somente para mostrar como é reaproveitado as sombras, ou como se faz uma sombra em cima da sombra do carro. E vamos lá. Temos aqui a imagem original e a imagem recortada. Eu vou desabilitar a imagem recortada, vou duplicar novamente essa camada de fundo, vou nomeá-la como fundo 2 ou sombra. Depois de ter feito isso, eu vou vir aqui em Adjustments, vou criar um Gradient Map. Nele eu vou colocar cor padrão preto e branco, ok? Preto e branco, padrão. Você pode usar
uma cor um pouco mais clara para você pegar um pouco mais da sombra, se você preferir. Não precisa ser exatamente um preto totalmente escuro. O porquê de não estar usando o preto e branco. O preto e branco ele é destrutivo para a imagem. Então o Gradient Map ele consegue pegar melhor os tons das cores e transformá-la em apenas dois tons, que é o preto e branco. Aqui a gente tem a imagem e ela não tem nada de distorção ou ruído. É 100% seguro usar um Gradient Map ao invés do preto e branco. Vamos lá, eu vou colocar o preto e branco aqui só para vocês verem a diferença. Black White e o Gradient Map. Ele tem uma diferença enorme. O Gradient Map ele preserva o tom das cores, a vibração das cores, né? Ao invés do preto e branco. O preto e branco ele é bem padrão. Você pode até mexer aqui, porém você não tem o mesmo resultado que o Gradient Map. Então vamos lá. Eu tenho o Gradient Map, vou colocar ele sobreposto à camada da sombra, apertando o Alt, passando o mouse entre as duas camadas e clicando. Certo? Agora a gente tem essa camada da sombra. O que a gente pode fazer? Criar uma máscara, ok? A gente pega somente a parte da sombra. Eu vou apertar, vou fazer uma seleção com a Pen Tool. Bem simples mesmo. Você pode fazer uma seleção um pouco mais trabalhada. Isso depende do seu tempo, da sua disponibilidade para fazer o projeto, né? E vocês que estão estudando têm bastante tempo. Vamos lá. Estou fazendo a seleção bem dura aqui. Só terminar de recortar. Traçar os pontinhos. A Pen Tool é uma das ferramentas mais usadas para fazer seleção, porque ela tem uma precisão enorme. E você pode regular ela onde você precisar. Então por isso que é bastante usado. Tem bastante gente que usa a ferramenta de laço, a ferramenta de varinha mágica. Porém, elas não têm a mesma precisão que uma Pen Tool. A laço até tem, mas ela é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Você tem que ter um traçado bem firme para conseguir pegar as áreas legal. Certo? Eu tenho aqui o traço feito, botão direito, Make Selection. Vou colocar o Feather em 1 e vou pintar de preto essa área. Pintar de preto para que não apareça. Aqui na máscara está pintado de preto a parte da sombra. Vou apertar M, botão direito, Deselect. Ou vir aqui em cima, clicar, botão direito, Deselect. Vou clicar na máscara, apertar Ctrl I para inverter. E agora eu vou ter somente a seleção que eu fiz ali da nossa sombra. Certo. Agora, com essa imagem já colocada em cima da nossa, aqui a gente tem um espaço bem grande. Com ela já colocada aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar essa imagem do carro, que foi recortada, e colocar em cima dela. Como vocês podem ver, aqui o carro está em cima já da parte da plataforma da imagem. E a gente vai pegar essa camada da sombra também e colocá-la para cima. Como vocês podem ver, automaticamente ele já tem uma sombra, já gerou a sombra embaixo do carro, porém não é uma sombra muito natural, que é o que a gente quer. Como vocês podem ver, ela está bem dura ainda. Então a gente vai fazer o seguinte, nessa camada da sombra, a gente vai jogar lá em cima junto com o Gradient Map, certo? E vamos nessa camada mudar o Blend Mode dela para Multiply e abaixar um pouco a opacidade. Fazendo isso, a gente tem a área do carro pegando a parte de trás, que é o sol, a parte de trás,
e colocando automaticamente a sombra embaixo do carro, ok? E para a gente fazer o retoque final, nós vamos usar brushes, certo? Dá para reaproveitar 100% da sombra, porém, como é uma cena nova, exige um pouquinho de retoque. A gente vai aproximar bem dos pneus. Aqui nessa área, pode ver que ela falta um pouco de sombra aqui. Então, o que a gente faz? Nós vamos pegar o brush, colocar a cor preta e vamos criar uma sombra bem básica aqui embaixo. Pintando de leve, pegando somente a área que a gente precisa. Ok. Já deu um ambiente melhor aqui. A gente faz isso em todas as rodas. Lembrando que hoje eu estou trabalhando com o mouse. Não é uma coisa tão absurda de fazer. É bem simples. Ok, a gente já deu um aspecto melhor. A gente diminuiu a opacidade para 90. Aqui, 90%. Opacidade da camada. Vou nomear ela como ADJ hashtag 1. Pode ver que já dá uma pressão melhor aqui, parece que o pneu está no chão. Ok? E nessa sombra eu vou duplicar ela, certo? Essa sombra de baixo aqui, eu vou duplicar o gradient map também, vou colocar sobreposto a sombra de baixo. E nessa sombra aqui, eu vou ajustá-la com o preto, mexendo somente na máscara. Eu vou tirar uma parte aqui e deixar a parte de baixo do carro, essa parte aqui, um pouco mais dura. Mostrando que o sol vem dessa parte, então essa parte ela deve ficar um pouco mais clara. Aqui, essa parte de baixo, ela já está um pouco mais dura, e é o que a gente quer. A gente pode mexer um pouquinho mais, perdão, mexi na camada errada. Nessa camada a gente pode mexer um pouquinho mais, colocar o brush em branco. Apertando X você consegue inverter, ou D você deixa ele padrão em preto e branco. E apertando X você consegue inverter aqui as cores. Vamos colocar no brush. Ajustar um pouquinho certo aqui. Perfeito. Nós já temos uma sombra um pouco mais dura embaixo do carro, que é o que a gente queria. Agora a gente vai colocar o carro um pouco mais em cena. Vamos diminuir ele, porque ele está muito grande para esse ambiente aqui, né? A gente seleciona todas as camadas, tanto sombra quanto o carro recortado, e apertando Alt e Shift, a gente com o mouse a gente consegue diminuir o tamanho dele sem perder nada, sem perder a proporção do carro, deixando 100%. A gente dá um Enter, pode ver que o carro já foi lá, ficou bem pequeno. Vamos diminuir ele aqui, certo? Para mim já está bom, só que vocês podem ver aqui a sombra, ela faltou uma parte. Então o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui uma nova letra, ADJ, nomeá-la como ADJ2, que é o adjust da sombra. A gente pode vir com a ferramenta laço e simplesmente fazer uma seleção aqui como se estivesse dando continuidade à sombra. A gente vem em Adjust, Levels, e a gente coloca um preto, um pouco mais forte. Aqui. Mexendo nessa parte de baixo, para pegar um aspecto de sombra, para não ficar tão forçado aos tons, certo? A gente mexe nessa parte de baixo somente. Ok. A gente pode ver, certo?
Nessa camada de ajuste, a gente vai mexer um pouquinho nela. Pego a seleção aqui e brush preto, pinto a parte que eu não quero, certo? M, botão direito, deselect. A gente pode ajustar para ela ficar certinho aqui. Aqui tá bom, não tem problema nenhum ali. A gente pode ver, ela ficou com um tracinho, mas não tem problema, isso é ajustável. O que a gente vai fazer agora é mais importante. O que nós podemos fazer? Na máscara, a gente vai vir em Feather e vamos aumentar o Feather em mais ou menos 2,5 2,5 pixels ou 3 pixels, vamos deixar 3 pixels. Na sombra aqui do carro, essa sombra bem dura, a gente vai colocar em 3 pixels para desfazer um pouco da dureza da máscara que estava por cima. A gente pode aproximar bem e olha só, essa parte aqui a gente movimenta ela para o lado, certo? Para dar um toque melhor, e com o brush mesmo a gente vai ajustando aqui para tirar um pouquinho da área que a gente não quer. Ou até mesmo pegando essa parte da sombra aqui e pintando ela de preto. Com o preto a gente pode tirar essa área que a gente não quer. Aqui. A gente pode tirar dessa outra também. Porque fica uma área bem dura. Com o brush branco. Isso é questão de ajuste. Aí você pode também fazer a seleção com a Pen Tool e fazer somente essa sombra aqui apenas com um level. Quer ver? A gente pode pegar a sombra aqui, apertando Alt, clica na sombra, que é o recorte da sombra do carro. A gente fez a seleção no começo. A gente pode apertar Alt, arrastar para o level. Ele vai perguntar se você quer substituir a layer, a camada de máscara, né? Você clica em sim. A gente pode ver que temos aqui a sombra do carro feito em level. Só que ela vai ficar mais escura. Porém, a gente desabilita de baixo e nós temos aqui o nosso level no mesmo formato da nossa sombra aqui. Como vocês podem ver. A única coisa que o level não vai pegar somente é a textura do asfalto na sombra. Porém, é bem útil. Ajustando aqui, eu vou desabilitar essas duas camadas abaixo. Eu vou ajustar o level um pouquinho mais para ele fazer a sombra aqui na frente. Eu vou selecionar um brush achatado, ok? Um brush meio achatado. E vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, ó, puxando mais a sombra do carro para frente. Aqui dando um aspecto que a sombra está vindo lá de trás e pegando ela aqui. E a gente pode pegar o brush sem dureza nenhuma, aumentar o tamanho dele, colocar na cor preta aqui o brush, né? E se nós quisermos, podemos ajustar da maneira que for interessante pra gente. Passando o brush preto. Vou colocar o tamanho do brush em 50. O tamanho não, a opacidade do brush em 50, que é melhor pra gente trabalhar e não fica, a gente não perde muito da imagem. Deixar ele bem grande. Deixar essa parte um pouco mais dura e essa parte de trás um pouco mais clara. Pronto, temos a sombra do carro. Reaproveitamos
a silhueta da sombra e fizemos uma sombra nova por cima. E para dar um pouco mais de realidade, nós precisamos de mais sombra aqui embaixo. Ou seja, nós temos esse ADJ1, que ele foi feito a sombra aqui embaixo, né? O que a gente vai fazer? Criar o ADJ3. ADJ hashtag 3. E nele nós vamos fazer mais uma sombrinha aqui nas rodas, para dar um pouco mais de ambiente a elas. Eu vou pegar um brush normal mesmo, padrãozinho do Photoshop. Vou fazer um risco dele mais ou menos nessa área, de acordo com a direção do sol, puxando mais para frente aqui. E em cada sombra aí eu pego aqui, eu faço bem duro esse traço. Posso fazer bem duro. E com a borracha grande, aperto E, ou venho aqui no menuzinho, Eraser Tool. Aumento o tamanho dele e vou consertando ele, tirando um pouco da dureza que nós tínhamos feito. Pode ver que fica bem legal. Tá vendo? Já deu um aspecto diferente. E isso você faz em todas as rodas. Vamos lá. Eu vou pintar aqui com o brush, né? Fazer uma pintura bem dura mesmo. Não precisa ser nada muito específica. Você pode jogar um pouquinho mais para trás aqui, porque o sol vem de trás, então você pode dar um ambiente melhor. Feito aqui a pintura bruta, a gente pode consertar com a borracha novamente, dando um aspecto melhor para a sombra do carro. Isso você fazendo com um pouco mais de calma, você consegue ter um resultado bem legal. Nós temos aqui, pronto. Olha lá, nós fizemos nas duas rodas traseiras. Vou fazer a última da frente, a DJ, hashtag 4. Eu nomeio os ajustes que eu vou fazendo com esse nome. Você pode nomear como você preferir. Vou colocar o 5 e fazer a pintura aqui na roda da frente. Ela eu vou puxar um pouco para dentro, jogar ela um pouco para frente e ir consertando aqui com a borracha. A gente pode pegar, passar, borracha em 100%, o brush eu pinto ele com 50%, lembrando. Pode ver que já deu um aspecto melhor para a sombra. Nós temos a sombra do carro. Antes, quando colocamos o carro na imagem, nós tínhamos... Vamos lá, vou tirar as camadas, nós tínhamos isso. Depois dos ajustes, a gente vai ver que já dá um aspecto melhor. E com a dureza da sombra, a gente tem um negócio bem bonito. Se você quiser mexer um pouquinho mais para dar um pouquinho mais aqui, para dar uma dureza legal, você pode mexer. E é isso. É bem facinho, coisa bem simples. A gente pode mexer aqui, ó, com... Opa, tô na borracha. Vamos apertando B aqui, aumentar um pouquinho. Com o brush em branco, aumentar um pouquinho essa área de sombra, para dar um aspecto mais bonito. E é isso aí. Temos aqui a sombra do carro, bem legal. E a gente pode, nessa camada aqui de máscara, vir em filtro, blur e motion blur, para dar o que? Um aspecto melhor e tirar aquela dureza feia da sombra. Olha só.
A gente vai colocar aqui a distância em mais ou menos, depende do tamanho da sua imagem. Eu vou colocar ela mais ou menos em 160. Apertar OK e olha só, resultado bem bacana. Olha a diferença? Muito bom. E a gente tem o carro já colocado na cena. Essas dicas são bem úteis para você que gosta de fazer composição. Ela serve tanto para carros quanto para pessoas. Eu vou mostrar para vocês agora como faz os passos com uma pessoa. Bom, estamos aqui já com a imagem aberta. A primeira coisa a fazer é selecionar essa área de fundo. Eu vou fazer um recorte bem simples com a ferramenta de Quick Selection. Aumentar um pouquinho o tamanho dela. Vou selecionar aqui essa área em cinza, né, que não está pegando aqui a modelo. A gente pode selecionar aqui, fazer uma seleção bem rápida mesmo, somente para pegar a modelo aqui. Ela demora um pouquinho porque ela calcula, né, a área. Ela calcula a área que ela tem que pegar. Vou pegar essa parte de cima. Está calculando. Beleza. Só que temos um probleminha aqui. Ela selecionou muito. Então eu vou apertando Alt e vou tirando as partes que eu não quero que ela selecione. Com o Alt pressionado, ela vai calcular a área certinho. Aí eu posso aqui somente dar um clique. A ferramenta de Quick Selection ela é muito usada por designers também. Ela dá um pouco mais de agilidade no serviço. Ela tem o Photoshop tem um sistema que ele fala para ela: eu vou passar o risco aqui, o designer vai passar o risco aqui e você calcula as cores e tons certos para a seleção. E ela faz esse cálculo e você consegue ter uma seleção bacana, sem tantos erros, com a precisão legal. A gente pode ver que tem algumas áreas que as cores misturam, então ela não consegue obter muito bem a informação dessa área. Eu estou fazendo um recorte bem por cima mesmo, somente para mostrar para vocês como é reaproveitado dessa cena também, com pessoas. Vou fazer a seleção aqui da roupa dela. Subtrair essas áreas aqui que eu não quero. Temos um problema que o fundo ele é cinza e a roupa dela é um pouco cinza também. Eu vou selecionar a ferramenta de laço aqui e vou tirar com um pouco menos de precisão, somente para não demorar tanto. Estou removendo o resto das partes. Eu vou terminar de remover e já volto. Pronto, com a seleção feita agora, eu posso dar continuidade ao tutorial. Agora eu vou criar uma máscara, igual eu fiz no outro, certo? Criando a máscara, eu inverto e eu
você pode ver que eu já tenho uma seleção da modelo feita. Vou duplicar essa camada, deletar a máscara da camada de baixo, e pode ver que a gente tem essa área cinza aqui. O que a gente vai fazer com essa área cinza? Clicando na camada de baixo, a gente vai criar um ajuste. A gente vai vir em Levels, aumentar o branco do level, deixando somente as áreas que a gente tem uma sombra legal. Pode ver que aqui embaixo, regulando aqui no nosso gráfico aqui, a gente pode obter um resultado bem legal. E o que a gente pode fazer? E deixando a sombra um pouco mais dura. Pode ver que ele pega também essas áreas atrás, mas isso não é o problema. Isso ali a gente pode pintar. Então aqui no Levels eu vou selecionar as duas camadas, apertar Ctrl E. Ele vai juntar as duas camadas, certo? E com esse Ctrl E feito, eu vou pintar ele, simplesmente pintar com o brush branco, aumentando aqui para 100% a opacidade. Vou pintar e deixar somente a área que eu quero da sombra aqui embaixo. Tá vendo que só tem a parte da perna dela. E a gente pode fazer o seguinte. Nessa camada de level, eu vou selecionar essas duas camadas e vou jogar naquela mesma camada aquela mesma composição do carro. Vou apertar o F duas vezes para mim sair do modo. Vou apertar V e clicar e arrastar para essa imagem. Vou redimensionar ela. Deixar ela num tamanho legal. O que a gente pode fazer? Colocar ela em cima aqui. Aumentar. Vamos deixar ela do tamanho que ela estava um pouco. Jogar lá em cima. Aumentar. Abaixar aqui o tamanho dela. Redimensionar legal. Para ver mais ou menos o tamanho que ela fica bacana. Perto do carro. Mais ou menos aqui nessa área. Começa a pular aqui. Certo. Depois de ter feito isso, o que a gente pode fazer? Ela não está no tamanho totalmente certo, mas isso aí é só para mostrar. Aqui a gente vai vir em Levels, na camada que a gente fez aquele ajuste, colocar em Multiply, abaixar um pouco da opacidade. E o que a gente vai ter? Eu vou até mudar ela um pouquinho de posição, só para vocês verem melhor. Vocês têm a sombra reaproveitada aqui embaixo, que é a sombra da própria imagem. Então é uma coisa bem útil aí de se aprender, né? Como vocês podem ver, ela já está aqui na imagem certinho. E a sombra está bem dura. Você pode duplicar, aumentando a opacidade, colocando uma máscara, apertando B, com um brush preto, a gente pode dar uma dureza um pouco mais para essa parte aqui da ponta. Ou seja, o resto a gente deixa um pouco mais claro e a parte da ponta a gente dá uma dureza maior por causa do pé dela que está mais próximo ao chão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página www.facebook.com/MonteiroDSN e se inscrevam no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, valeu e até o próximo vídeo.